Senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e eu acho que a gente precisa comentar um pequeno trecho do Resenha Santista desta manhã de quinta-feira, em que minha comentarista Gabriela Brino revelou uma apuração de que Carille, em um jogo recente fora de casa, ou seja, a não ser que tenha sido contra o Mirassol uma derrota, ficou bastante incomodado com a presença de pessoas que não trabalham no Santos dentro do vestiário do Santos, obviamente, como visitante, e que ele gostaria de dar uma bronca nos jogadores, por isso que eu deduzo que tenha sido uma derrota, se bem que contra o Mirassol também não jogou nada, então valeria a bronca. Só que ele ficou tão incomodado, até um pouco constrangido em dar bronca em jogadores na frente de pessoas que ele não conhece. É um trecho bastante polêmico, porque eu acredito que seja real. A Gabi jamais inventaria uma coisa dessa, citou no resenha, tem sido bastante espalhado por aí, e por isso vou comentar. Porém, eu vou abrir este vídeo com uma outra matéria, uma matéria que saiu no GE, também nessa quinta-feira, no começo da tarde, estou com ela aberta aqui, é 1h34, ela foi publicada, e eu acho que o pessoal interpretou de uma maneira errada nas redes sociais, então eu vou tentar esclarecer dentro do que eu entendi, ou de repente está todo mundo certo que eu entendi errado, mas enfim, estamos aqui para criar essa conversa. Acho importante, a matéria se chama Presidente do Santos, entra em contato com o Corinthians e avisa que não vai liberar Carille. E eu acho que a maioria das pessoas leu apenas o título, não leu a matéria, ou mesmo que tenha lido não entendeu que não é que não vai nunca acontecer do Carille ir para lá. A frase do Marcelo Teixeira, a apuração, indica que ele não libera de graça, mas que a parte da multa, como qualquer questão contratual, segue valendo. E se o Corinthians pagar a multa, o Carille pagar a multa, não tem o que fazer. Então acho importante a gente dizer isso. Bom, então vamos dividir o vídeo nessas duas questões. Antes vou colocar um videozinho para mostrar para você como utilizar o cupom da GoCase, parceira aqui do Vinte Santos, para você comprar sua garrafinha térmica, sua garrafona térmica, sua capinha de celular, seu carregador portátil, enfim, várias e várias opções, copo térmico, para você lá na GoCase. Se liga no vídeo. Hoje mesmo, vieram perguntar mais uma vez lá no grupo dos membros do Eu Vim de Santos qual é o cupom de desconto do canal Eu Vim de Santos na GoCase. E aí, ó, quando você entrar no link que está na descrição ou no QR Code, vai chegar aqui no carrinho, depois de você escolher, por exemplo, o copo térmico, ó, listrado, bonitinho, vai abrir aqui no carrinho o cupom. É só colocar Eu Vim de Santos. Esse é o cupom, não é nada difícil. Lá na GoCase tem os copos térmicos, capinhas e tudo mais, garrafas, por exemplo. É só aplicar o cupom Eu Vim de Santos que já vem o desconto. Coisa simples, fina e fácil. Muito bem, QR Code na tela, link na descrição, você acessa a GoCase e escolhe com o cupom Eu Vim de Santos o produto que você quiser para ter desconto e frete grátis. Vamos ler a matéria, depois eu falo sobre esse trecho da Gabi. A matéria, já falei o título, e ela começa assim. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, entrou em contato com Augusto Melo, Augusto Nunes era o cara do Pânico, presidente do Corinthians, para informar que não tem a intenção de liberar Fábio Carille. Ok. O Cartola do Peixe também conversou com o treinador, que está com a delegação em Fortaleza para a partida contra o Ceará amanhã. Em contato com a reportagem, Marcelo Teixeira afirmou que não procurou o Corinthians e o GE mantém a apuração sobre a informação. Carille ainda tem a opção de sair, mas para isso acontecer terá de pagar 2,5 milhões de reais, valor referente à multa para romper o contrato. Para mim, este é o parágrafo que o pessoal deveria focar. O Marcelo Teixeira diz que não vai liberar, significa que não é o Corinthians ligar aqui, ô, manda o Carille para nós, Marcelo. Pô, show. É só isso. Pagando a multa, meio que não tem o que fazer, né? Chega o dinheiro, o cara ele fala, eu quero ir. O Corinthians pagou, o Santos fala, tá bom, tchau. Eu acho que o pessoal aqui está interpretando como não tem jeito, é impossível. E não é isso. Pagando, o Santos tem inclusive a obrigação de liberar, né? Porque chegaria o dinheiro e na justiça você teria que liberar. Então, assim, fica claro para mim, na minha interpretação, que essa matéria significa o Santos não vai falar pro Carille, pode ir, sai de graça, tá feliz, quer indo para lá? Vai para lá. Ou não vai demiti-lo, até porque aí forçaria o próprio Santos a pagar certa multa pela rescisão no contrato. Para mim significa que não mudou muita coisa, na verdade. O Santos não vai liberar de graça, o Corinthians tem que pagar para tirá-lo. Para mim, fica essa interpretação. Até
dou aquela scrollada na matéria para baixo para ver se tem alguma coisa diferente. Bom, no último parágrafo é assim, ó, o Santos espera que de fato o posicionamento acabe com qualquer hipótese corintiana de buscar novamente Carille. Ou seja, o Santos fala, ó, a gente não libera pro Corinthians não tentá-lo de graça. Ó, acabe com qualquer hipótese significa que o Santos interpreta que o Corinthians não quer pagar a multa. Mas se pagar, também não tem o que fazer. Então, para mim, não é que o Santos banca 100% porque quer a permanência. Significa, de graça você não sai. E assim, tá certo, não tem que sair de graça mesmo. Dito isso, vou colocar aqui o trechinho da Gabi, tá lá nas redes sociais do Resenha, na minha também, no Instagram, FG Noronha, Resenha Santista _ oficial. A Gabi deve ter publicado o nome dela também. Esse trecho que me pegou de surpresa, a gente não tinha combinado falar sobre isso, não estava na pauta do dia, e ela, como uma boa repórter, trouxe de surpresa essa história que vocês acompanham agora. Teve um jogo específico em que ele gostaria de ter dado uma baita bronca no vestiário e tinham pessoas que ele não conhecia e ele se eu conteve. quero saber que jogo é esse. Que jogo é esse? Eu não vou lembrar. Fora de casa? O jogo? Foi fora de casa. Foi fora de casa. E era um jogo que o Santos claramente precisava de um vestiário chacoalhão. tinha pessoas que não trabalham no Precisava Santos de um chacoalhão. sequer são relacionadas com um grau de parentesco a presidente do Santos. Pessoas aleatórias ali dentro que ele olhava e ele não se sentiu confortável pra dar a bronca que ele gostaria, o chacoalhão que ele precisava ter dado no elenco. Então isso foi um debate grande também entre Carille, direção e todo mundo que participa do dia a dia do Santos, porque essas presenças que eram frequentes, pelo visto eles estão tirando o pé e deixando mais blindado o elenco, que já era necessário, já fazia um tempo, né, galera? Pô, precisou de chegar a esse ponto pra abrirem os olhos. Mas essas movimentações que ocorriam nos vestiários de pessoas que não eram de conhecimento do Carille incomodou realmente, ele tá certo, tá incomodado, porque é um ambiente mais fechado, é um ambiente que ele deveria ser blindado mesmo. E era pessoas que pediam foto, que, enfim, que tava ali vendo essa movimentação acontecendo e é completamente errado. Pedindo foto dentro do vestiário? Pra jogador, assim, não necessariamente durante a partida, tá? Tipo... Não, até porque você tá no vestiário depois. Mas o pós-jogo. Que então, é uma situação super desconfortável. Então, que bom que estão começando a blindar o vestiário, finalmente, né? Mas foi uma movimentação chata que aconteceu e que incomodou o Carille mesmo, porque era um momento que ele queria muito dar um chacoalhão no time, queria brigar, falar nomes individuais e não pôde porque ele se sentiu desconfortável diante dessas presenças. Eu dou razão pro Carille, porque assim, o primeiro sentido mais básico de tudo isso digamos que ele quisesse dar a bronca, deixa eu inventar um jogador aqui, no Marquinhos Carioca. O Santos tem lá o camisa 12, Marquinhos Carioca. E o Carille tá pistolaço com o Marquinhos Carioca. Vestiário do Santos, intervalo, sei lá. Digamos que fosse Santos e Novo Horizontino, que o Santos perdeu. E ele quer descer a mão, verbalmente, no Marquinhos Carioca. Só que ele olha pro lado e tem pessoas que por algum motivo tiveram acesso ao vestiário que não trabalham oficialmente no Santos, que não fazem parte da comissão técnica. Ele olha e fala, se eu falar qualquer coisa aqui, ele olha e pensa, se eu falar qualquer coisa aqui, essas pessoas que eu não conheço podem vazar e amanhã, hoje à noite, tá em algum site, tá no Twitter, tem vídeo no Ouvinte Santos, vai que a pessoa vaza pra mim, eu não faço ideia de quem era, obviamente não seria esse o caso, que eu tô descendo a lenha em tal jogador, em tais jogadores, porque provavelmente era mais de um, no elenco inteiro. Esse tipo de coisa vaza em um segundo. Por isso que vestiário, e eu confio na apuração da Gabi, eu confio 100% na apuração dela, vestiário tem que ser uma coisa estrita a técnico, seus membros da comissão e jogadores. Não tem que ter presidente, não tem que ter o filho do presidente, não tem que ter filho de conselheiro, não tem que ter conselheiros, não tem que ter mais ninguém. Eu odeio mesmo remeter a essa situação, mas muita gente acha até hoje que o Arzul tinha sido expulso do Sampaoli, pelo Sampaoli, não coisa. O próprio Arzul já esclareceu que não é verdade. Ele só, no vestiário, tinha o Sampaoli e os argentinos parceiros dele e jogadores. Só. E nessa situação eu defendo. Não no caso do Arzul em si, estou falando da situação atual. É técnico, os membros da sua comissão e mais ninguém. Não tem que ter... mas o presidente... Não tem que ter. Vestiário é técnico, jogadores. No máximo, após o jogo, o pessoal da comunicação para chamar para a coletiva, fala, licença, técnico, hora da coletiva, no máximo, não tem que ter mais ninguém. E a gente sabe que nas coletivas do Santos tem um monte de gente e agora sabemos que no vestiário também tem gente. Não pode, isso é amador, isso é um amadorismo claro. Eu, se fosse o Carille, estaria
extremamente incomodado com essa situação. Então, nessa situação, dou voz ao Carille. Inclusive, vi muitas pessoas comentando que isso prova que o problema do Santos não é o Carille. Não é verdade. O Carille faz parte do problema. O que a gente está observando é que o problema é muito mais amplo, é muito maior, vai muito mais longe, tem muito mais camadas, né? Como é que o técnico pode ficar impedido praticamente, ou ter receio de dar uma bronca em jogadores, porque não sabe se isso vai vazar, porque tem pessoas de fora lá? Isso não pode acontecer. Como até o Eduardo Jardim falou no resenha, na várzea isso não acontece. Ninguém entra no vestiário de várzea se não for parte da comissão técnica e parte do elenco. Não vai acontecer, não pode. Se tem gente no vestiário do Santos que não é da comissão técnica e jogador, tá errado. É simples assim. De novo, não sei quem era, não sei se a Gabi sabe, eu sei que ela sabe que tinha gente, e a gente sabe que tá errado. Não pode. Nisso eu dou razão pro Carille. E aí, isso não é uma defesa ao trabalho do Carille, que eu já tenho me posicionado aqui, acho que não é bom nesse momento. O Santos não pode ser só vice-líder da Série B, não pode ter feito 7 pontos em 21, né, dos últimos 21, é muito fraco. Mas nesse ponto, nessa polêmica, eu dou razão pro Carille, acho um absurdo, e o Santos tem que combater, extinguir essa situação o mais rápido o possível. Qualquer momento a gente volta, porque o mundo Santos anda polêmico. A gente no vestiário não dá, né?